22 de novembro de 2024. Nesta sexta-feira da 33ª semana do Tempo Comum, a Igreja celebra a memória de Santa Cecília, Virgem e Mártir. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Sextou, louvado seja Deus nos encontrarmos nesta manhã desta sexta-feira. Hoje é dia de Santa Cecília, dia do músico. Quero parabenizar todos os músicos. Hoje é dia da patrona dos músicos, que Deus os abençoe. Meus queridos, Santa Cecília é uma das santas mais importantes da igreja, porque seu nome está inscrito no cânon romano, na oração eucarística primeira. Sempre que se reza a oração primeira, se pronuncia o nome desta santa, de tão importante. É uma das santas mártires que viveu na igreja primitiva, no século III. Santa Cecília me parece ter sido de família nobre, e ela foi prometida em casamento, né, para um homem que se chamava Valeriano. Eles chegaram a casar e na noite de núpcias, Santa Cecília partilhou com o Valeriano o desejo de se consagrar virgem, consagrar sua virgindade a Jesus Cristo. Valeriano, que era de descendência pagã, não tinha sido batizado, não era cristão, ele acaba não entendendo muito o que estava acontecendo, né? E ele diz que concordaria com essa virgindade, né, de Santa Cecília, concordaria de cedê-la para ser virgem, somente se o anjo da sua virgindade aparecesse para ele. E acontece que Cecília diz assim: depois que você for batizado, você verá esse anjo. E Valeriano vai ser batizado, ele vai aceitar o desafio. No começo nem sei se ele aceitou porque descobriu Jesus, conheceu Jesus, né? Mas acredito que só por causa do desafio, enfim. Mas ele é batizado e depois ele tem a visualização do anjo. Inclusive, depois dessa experiência, o seu irmão Tibúrcio também vai se converter, né? É um grande milagre de Deus, que Deus realizou na vida desses dois. E só que depois eles vão ser martirizados, né? Porque nesse século que Cecília viveu, é um século de grande perseguição da igreja por parte do Império Romano. Os cristãos estavam nascendo, os cristãos estavam crescendo, e o Império Romano tinha preocupação com os cristãos. Por isso, nesse tempo de Cecília, o imperador mandou matar muita gente, muitos cristãos. E Valeriano e Tibúrcio, seu irmão, foram um dos que foram mortos, né, pelas guardas do Império Romano. Santa Cecília também, depois dos dois, ela vai ser presa, né, não querendo negar o nome de Jesus publicamente. Eles prendem Cecília, levam-na a um lugar que foi estipulado pelo prefeito da cidade de Roma, né? E eles tentam matá-la asfixiada com gases, com esse tipo de materiais. Acontece que quando eles estavam tentando matar Cecília asfixiada, ela começou a cantar, a entoar louvores, por isso que ela se tornou a patrona dos músicos, né? E o fato delas entoar louvores fez com que eles não conseguissem matá-la asfixiada, né? É claro que nós sabemos que depois disso, né, ela vai ser morta, decapitada, né? Ela vai derramar o seu sangue por Cristo, mas um testemunho muito bonito de fidelidade, de entrega a Deus. Então aprendamos com esta nossa irmã na fé, Santa Cecília,
que nós precisamos nos entregar o tempo todo a Deus para sermos, de fato, integralmente propriedade de Deus, né? Servos de Deus, fiéis a Deus. Meus queridos, nós vamos refletir hoje a leitura do livro do Apocalipse de São João, hoje o capítulo 10, versículos do 8 ao 11. Aquela mesma voz do céu que eu, João, tinha ouvido, tornou a falar comigo. Vai, pega o livrinho aberto da mão do anjo que está de pé sobre o mar e a terra. Eu fui até o anjo e pedi que me entregasse o livrinho. Ele me falou: pega e come. Será amargo no estômago, mas na tua boca será doce como mel. Peguei na mão do anjo o livrinho e comi-o. Na boca era doce como mel, mas quando o engoli, meu estômago tornou-se amargo. Então ele me disse: deves profetizar ainda contra outros povos e nações, línguas e reis. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, nós estamos acompanhando desde segunda-feira o texto do Apocalipse de São João. E agora João tem uma visão de um anjo que nas mãos tinha um livrinho que estava aberto, e aí começa toda a visualização dessa perícope de hoje. Aquela mesma voz do céu que eu, João, tinha ouvido, tornou a falar comigo. Vai, pega o livrinho aberto da mão do anjo, que está de pé sobre o mar e a terra. A figura desse livro nas mãos do anjo, minha gente, significa o livro, o projeto de Deus. Eu quero lembrar vocês que nós estamos no capítulo 10 hoje. Ontem o texto do Apocalipse foi omitido porque nós celebramos a memória da apresentação de Nossa Senhora. Então a memória tem texto próprio, então acabamos omitindo a parte do Apocalipse de ontem, né? Por isso que nós já saltamos para o capítulo 10, né? Para a gente entender um pouquinho. Este anjo é um enviado de Deus, é evidente. O livrinho em sua mão significa o projeto de Deus, a palavra de Deus, né? O falar de Deus, o ensinar de Deus, o projeto de Deus. E este anjo está dizendo assim, aliás, essa voz dizia a João: pega o livrinho da mão do anjo, que está sobre o mar e sobre a terra, e pega e come, né? Então, minha gente, o mar e a terra representa o quê? O fato do anjo estar sobre o mar e a terra representa que Deus está acima do céu e da terra, está acima de toda a criação. A figura do oceano e a figura da terra é a figura da totalidade da criação. Deus está acima de todas as coisas. E o seu projeto também está acima de todas as coisas. De tal modo, minha gente, que ninguém consegue se eximir, ninguém consegue se livrar do cumprimento do projeto de Deus. Então, João vai até o anjo, ele pede que o anjo lhe entregue o livro. E o anjo disse: pega e come. Aqui quer dizer o quê? Quer dizer que Deus, ele não deseja simplesmente ser contemplado, minha gente. Lembrando mais uma vez que o livrinho representa a palavra de Deus, o plano, o projeto de Deus. Deus não deseja simplesmente ser contemplado. Deus deseja fazer parte das nossas entranhas. O fato de comer o livrinho representa
deixar que Deus adentre em nossa vida, nas nossas entranhas, na nossa intimidade, na nossa corporeidade, naquilo, tudo que nós somos. Primeiro ponto para nossa reflexão aqui, minha gente. Aliás, esse texto é fantástico do Apocalipse, né? Primeira coisa, o anjo está acima do céu, do mar, e está acima da terra. Primeira coisa, nós temos consciência de que Deus, aquilo que eu sempre falo a vocês e que eu trago como lema de vida, né? Nós temos consciência de que Deus está acima de todas as coisas? Deus está, minha gente, acima de todas as coisas. Ainda que o mal faça um barulho tremendo, ainda que o mal mostre estar imperando, ainda que o mal mostre estar vencendo o bem, o Senhor Todo-Poderoso, Deus do Universo, Ele está acima de todas as coisas e tudo está submetido à sua vontade e ao seu projeto. Nós precisamos nos convencer disso. E você pode me perguntar, mas padre, né? Olha como as coisas, o mundo está, as pessoas, como as pessoas estão de 10 anos para cá, tudo parece estar piorando as coisas. Olha as coisas que têm acontecido, olha, parece que o mal está gritando, está vencendo, tá? Minha gente, presta bem atenção. Deus está acima do mar e da terra, ou seja, de todas as coisas. Vamos esperar em Deus. O que nos cabe é esperar em Deus e levar no coração essa palavra e essa verdade. Deus está no comando de tudo. Deus está no comando de tudo, né? Então essa é a primeira parte para nós. Eu não sei o que tem acontecido na sua vida pessoal, familiar. Pode estar acontecendo coisas talvez que você nunca esperava, né? Horríveis, coisas, né, que fugiram do seu projeto, do seu sonho, daquilo que você planejava. Ainda que estejam acontecendo coisas ruins, Deus está no comando de tudo. Creia nisso. Creia nisso. O segundo ponto é que Deus, Ele não quer mais, minha gente, que nós levemos uma religião de superficialidade. Deus, Ele deseja fazer parte de nós. Por isso que Ele manda João, o anjo manda João comer o livrinho. Ou seja, deixa o livrinho entrar dentro de você. Deixa Deus fazer parte da sua vida. Se aproxime mais de Deus. Deixa Deus fazer história. E olha, quando João come o livrinho, né, nos lábios ele tem sabor doce, né? Doce como mel. Mas no estômago o livrinho se torna amargo. O que quer dizer isso? Quer dizer, minha gente, que é muito gostoso nós sermos de Deus, nós sermos igreja. É muito gostoso, né? E nós, de fato, nós nos decidimos a seguir a igreja porque certamente nós fazemos uma experiência de sentimental, afetiva com Deus, em algum momento, né? Eu vou aqui citar um exemplo que eu gosto bastante, né? Minha paróquia, por exemplo, celebrou faz umas 2 semanas o cerco de Jericó. Eu enxergo um cerco de Jericó, minha gente, como um evento querigmático, um evento de chamar o povo, um evento de levantar vidas que estavam longe de Deus, um evento de convidar pessoas para voltar para a igreja, um evento de chamar, um evento de mostrar que Deus, Ele tem uma face de poder. Só que nós não podemos alicerçar nossa fé somente nesses momentos. Sabe por quê? Porque esses momentos são doces, né? É a figura do livro que é engolido e que nos lábios é doce. Mas quando chega ao estômago, ele se torna amargo no estômago. Ou seja, depois a gente vai percebendo, né? Acabou o cerco de Jericó, a gente volta para a realidade e a gente vai percebendo o quanto é difícil, amargo, né? Se entregar e ser de Deus. É desafiador, né? Eu sempre também comparo essa palavra com o fato de pessoas recém-convertidas. Sabe como uma pessoa, alguém a convida para ir na igreja e ali ela faz
ela faz uma experiência profunda de Deus. Nossa, ela faz uma experiência teofânica. Nossa, agora eu quero ser igreja. E a pessoa começa a ficar toda entusiasmada, né? A pessoa fica entusiasmada, ela quer entrar em todas as pastorais, ela quer fazer tudo que tem para fazer na igreja. Aí vamos arrumar, vamos consertar o mundo agora, né? Agora a gente conserta o mundo, agora tudo vai se resolver. A pessoa toda entusiasmada, ela vai pegar um monte de função, daí a pouco ela começa a perceber os desafios de ser comunidade, né? As pessoas que vão começar a implicar com ela, as pessoas que vão começar a ter inveja dela, as pessoas que vão começar a tesourar, né, o trabalho dela, porque agora ela está se achando, agora ela pegou um monte de serviço, agora ela não sei o que. E aí essa pessoa ela começa a lidar com essa realidade e ela fica assustada, porque ela pensou que era uma coisa que era um êxtase eterno, né? Ela pensou que era aquela sensação que ela experimentou quando ela se converteu, que aquela sensação permaneceria para todo sempre. E agora ela está lidando com uma outra face da vida de fé, que é a face de lidar com a miséria do outro, que é a face de descobrir que nem tudo é mil maravilhas, né? Então aqui estou dando um exemplo para mostrar, minha gente, que é bom ser de Deus, é maravilhoso. Tem momentos de muitas consolações que Deus nos entrega por meio da igreja. Mas depois, minha gente, no dia a dia, na prática, é desafiador ser de Deus. É exigente, a palavra, ela nos denuncia, a palavra, ela nos espizinha às vezes, né? Também outra coisa que eu sempre falo, que é pertinente com esse texto de hoje, a mesma palavra que nos consola muitas vezes, né? A mesma palavra que é uma palavra de motivação, uma palavra de bom ânimo, né? Nós podemos achar um monte de textos assim na Bíblia, não é verdade? Mas é a mesma palavra, se você pegar, é a mesma palavra que vai te colocar na verdade, que vai denunciar seus pecados, que vai te criticar, que vai te falar para você assim, você precisa melhorar nisso, nisso, nisso. Você consegue perceber, minha gente? A mesma palavra é doce nos lábios, mas ela é amarga na profundidade do estômago. Essa é a palavra de Deus. E nós temos que aprender a lidar com isso. O doce e o amargo da palavra de Deus, no fundo, são modos como Deus, com os quais Deus se utiliza para nossa conversão e para nossa salvação. Mas o que nos cabe é permanecer em Deus, permanecer firmes, não desistir, não ir embora, não desanimar, não deixar morrer a chama da alegria de ser de Deus. Não, renovar isso dia após dia, se alegrar, ser completo de Deus. Essa é a vontade do Senhor para cada um de nós. Que esse texto do Apocalipse, eu acho que é um texto fantástico, né? Eu fico admirado, eu acho fantástico o texto do Apocalipse, porque ele nos leva, no fundo, para o que Deus, para o que nós vivenciamos e experimentamos de Deus, e também para o que Deus quer de nós. Então, é um texto perfeito, fantástico, esses simbolismos, né? Nós aprendamos tudo isso da palavra de Deus hoje, que essa palavra nos ajude a crescermos como cristãos. Queridos, desejo uma sexta-feira cheia de Deus, bom fim de semana. Hoje imploremos a intercessão de Santa Cecília sobremaneira para os músicos, meus parabéns. Que Deus abençoe a todos. E olha, minha gente, eu gostaria de encerrar essa reflexão enfatizando uma vez mais este testemunho de Santa Cecília, para que você pense sobre isso ao longo da sua sexta-feira. Além de pensar tudo isso que a palavra do Apocalipse de São João hoje nos falou, pense numa coisa. Santa Cecília estava para ser assassinada, martirizada, né, por meio de asfixia. E Deus a livra desse tipo de morte por meio do louvor, porque ela começou a cantar. E eles não conseguiram matá-la asfixiada.
Pense um pouquinho nisso. Nos momentos difíceis, que você parece perder o ar, que você parece perder o rumo da sua vida, nos momentos difíceis da sua história, não se desespere, mas entre no louvor de Deus, com palavras, com pensamentos de gratidão. Deixe o louvor, a gratidão, transformar a situação de asfixias, a situação de tristeza, de medo, as situações diversas da vida, em situações de vitória, de conquistas, né? Quando você estiver triste, ou preocupado, ou com medo, ou nervoso, coloque um louvor, uma música, uma canção católica para tocar. Cante, porque isso eleva a alma. Isso faz transformar vidas. Isso faz transformar realidades e situações. Não tinha dúvida disso. Santa Cecília experimentou isso. Então hoje, eu não sei o que você está experimentando ou vivendo na sua vida pessoal, familiar, nesses dias, mas coloque um louvor e você vai comprovar o quanto Deus nos salva por meio da música. Essa é a experiência de Santa Cecília. E nós podemos fazer também. Deus abençoe vocês. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.